Oi pessoal, Denise da Conectarium, passando para trocar aquela ideia contigo sobre lua crescente, quarta, dia 1º. Lembrando que tudo isso é um processo de autoconhecimento, né? Para que a gente vai ler o céu, esse Waze celestial, se a gente não for tirar um proveito disso? Então a gente está sintonizado com cada fase da lua, ajuda a gente a ir plantando e a ir colhendo, né? Então lua nova na semana passada é sobre novos inícios, e agora a gente chega na lua crescente, que é para a gente pensar e mentalizar o que a gente quer ver crescer, o que a gente quer ver expandir. Essa lua crescente cai no signo de Câncer. Todas as luas desse ciclo estão caindo em signos iniciadores, né? Então iniciou em Áries, agora Câncer, a lua cheia em Libra e a lua minguante vai ser em Capricórnio. Mas agora o processo é, a gente tem um Sol que está no signo de Áries, impulso, energia, ação, um signo de fogo, e a lua em Câncer. Então a gente já começa aí tendo que equalizar, né? O impulso, independência, autonomia que Áries propõe, versus o nosso emocional coletivo, que é a lua falando de emotividade, de sensibilidade, de acolhimento. E aqui, pessoal, lembrando também que eu estou fazendo uma leitura do princípio ativo que está no céu. Os aspectos têm uma série de desdobramentos. A gente está falando de símbolos, e símbolos podem se desenrolar de N maneiras, e a astrologia não é adivinhação. É a gente conectar com esses símbolos, então é uma leitura desse princípio ativo que está aí, né? Então, se de um lado o Sol está iluminando esse impulso autônomo que é Áries, a Lua está dizendo, vamos acolher, vamos focar na intimidade, no doméstico, né? Então, tem aí uma disparidade entre esses dois princípios. A gente tem uma semana cheia, né, de eventos astrológicos bem emblemáticos. A gente começou no dia 30 com o Marte, que é a ação, o nosso impulso, entrando no signo de Aquário, o que está dando um colorido aquariano para o céu. Então o Marte, que é a nossa forma de agir, ele fica aí um mês e tralalá em cada signo, então vai ficar de 30 de abril a 13 de maio no signo de Aquário. Esse tom aquariano no céu que a gente já está vendo, Saturno também está lá para os estudiosos que gostam de astrologia, esse tom diz pra gente sobre liberdade, colaboração. Então, Aquário é aquele que junta grupos muito diversos em prol de uma causa, todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém. Fala de tecnologia, de futurismo, o Aquário está à frente do seu tempo, está vendo lá na frente, consegue progredir, né, o tempo e ver como que as coisas vão se desenrolar. Solidariedade. Aquário é o princípio lá da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então também uma pergunta pra gente com esse sol aquariano é do que a gente precisa se libertar? Então a gente está num processo muito profundo e requer uma libertação, que é diferente de liberdade, né? Mas de qualquer maneira a gente tá com esse impulso de querer liberdade, e aí a semana começa com esse mesmo Marte dando de cara com o velho professor sábio e cobrador Saturno. Então Saturno fala, peraí galera, vocês querem ir com muita pressa, com muita liberdade, com muita eletricidade, mas não. A gente tá aqui, focado. Então é um freio. E onde tem Saturno, pessoal, a gente tá falando de limite, restrição, contenção, os espaços mais estreitos, né? Então, e a linha da realidade, o choque de realidade e da responsabilidade. Então a mensagem aqui de Saturno é, você vai agir com cautela, com estrutura, com responsabilidade, o que dá pra gente uma certa enorme ansiedade, né? Que a gente quer ir e é freado. Então, primeiro tem esse princípio essa semana. A gente também tá tendo agora o início de outra grande conjunção. Agora, vocês acreditam na gente quando a gente fala que tem um céu cheio de conjunções raras que estão trazendo à tona tudo que a gente está vivendo, né? Então, a gente começou lá com Saturno e Plutão no início do ano, eles já vinham namorando em 2019, e agora outros dois gigantes estão juntos no mesmo grau, numa primeira conversa essa semana. Então a gente está falando de Plutão e Júpiter, então vamos lembrar, Júpiter é o deus dos céus, o deus do Olimpo, de mão dada com Hades, que é o deus do inferno. Então o Zeus carregava aquele, Zeus, né, que é o deus que representa Júpiter, ele carregava, te dava raios, né? Ele soltava raios, é o poderoso. Então é como se ele tivesse lançado um raio, uma imagem possível, né? E tivesse aberto o chão pra gente, o que tá abaixo, que é esse mundo de Plutão, esse mundo infernal. E lembrando que Plutão, ele tem um compromisso com a totalidade. Então a gente está vivendo tudo isso porque o compromisso maior é entender o todo. E o todo inclui o nosso lado B. Inclui a gente entender o que realmente importa. Então a gente vive uma realidade de escassez e de né, rever estruturas.
A gente está falando muito de Capricórnio, só para os capricornianos de plantão não se sentirem, né? Eu tenho ouvido o pessoal falar, nossa, tanto Capricórnio. Sim, e por que a gente, às vezes, né, o pessoal comenta, tem essa sensação de frustração, de desamparo, porque Capricórnio é o princípio da estruturação. Então, tudo isso acontecendo nesse signo diz que nós precisamos criar alicerce. E aí acaba tendo uma fama porque a gente não gosta de alicerce, a gente gosta de ir no vai da valsa, né? A gente gosta da vida mais fluida. E Capricórnio fala, não, para você crescer e chegar onde você tem que chegar, você precisa de raiz. Então a gente está com esses dois, Júpiter e Plutão, numa reunião, eles têm uma agenda aí ao longo do ano, então a primeira conversa deles é agora em abril, a segunda final de junho, julho, e a terceira em novembro. Então, pessoal, ele abre, quando a gente está falando de Plutão, nós sim estamos falando de desconstrução, sim estamos falando de destruição. Mas, junto com Júpiter, fala pra gente de uma expansão, né? Então, o que a gente precisa desconstruir para construir com mais fé, com mais otimismo, com mais profundidade? Amplia sombras, né? O que a gente não via, que não dava para ver, a gente não tinha um olhar, que agora a gente está podendo ter um olhar de descida. Então, claro, não é fácil essa tarefa nossa agora, né? Mas ela é necessária e eu tenho muita fé de que tudo isso vai desenrolar num mundo muito melhor que a gente precisa construir. Plutão fala de devorar a inconsciência, né? Então, tudo que é inconsciente, ele vamos que vamos, não tenho medo, vamos lá. Então, essa junção desses dois promete, que é algo importante para essa semana também que está marcada. A gente tem outros 3 pontos importantes para a gente fechar essa semana. No dia 3 de abril, a gente tem 3 eventos quase que simultâneos que vale a pena a gente estar ligado, né? A gente tem uma conjunção, a comunicação sendo impactada de alguma maneira, a nossa forma de pensar, que isso se dá com Netuno e Mercúrio juntos. Então pode trazer pra gente uma comunicação mais confusa, mais imaginativa, mais fantasiosa, o cuidado com fake news. Tem uma vertente astrológica que fala como Mercúrio é aquele que caminha muito rápido, né? Hermes na mitologia, aquele que caminhava por todos os mundos. E Netuno tem um princípio de dissipar coisas, que pode haver um maior espalhamento, enfim, do vírus. Eu não tenho opinião formada, pessoal, sobre isso, porque, vamos ver, vamos analisar. O princípio ativo desses dois é uma mente mais imaginativa, mais propensa a ilusões, desilusões, enfim, a gente cuidar da comunicação nesse sentido. No mesmo dia 3, a gente tem uma mudança de signo para Vênus, que é os relacionamentos, o lado afetivo, o que a gente valoriza. Então ele sai de Touro e entra em Gêmeos. Também é curioso porque Gêmeos é o signo da comunicação, da troca, é a gente valorizando, acho que como nunca antes valorizamos, a vida social, é o mais sociável do zodíaco, eu diria. Então, comunicações, contato, vida social, aproveitando, né, esse céu aquariano que fala de tecnologia. Então, usar a tecnologia para essa troca. Importante nos relacionamentos comunicar, né, falar o que está sentindo. Essa troca verbal, né, mais explícita ajuda nos relacionamentos. E a gente também tem uma forcinha, né, dessa mesma Vênus tendo um lado de âncora dado por Saturno, que é a habilidade da gente ser mais responsável com aquilo que a gente valoriza, com os relacionamentos. Enfim, é o que eu queria passar para vocês, para essa lua crescente. Queria muito escutar como isso ressoa em você, o que te trouxe, quais são as reflexões, as dúvidas, enfim, para que a gente juntos possa aproveitar toda essa onda, né, e dar num outro lugar. Não tenho dúvida que daremos num outro lugar muito bacana. Então eu volto pra gente falar depois sobre a lua crescente na semana que vem. Beijo grande.